Hoje eu quero falar com vocês sobre a questão da divisão de responsabilidades na alimentação da criança. Por quê? É muito comum, além de todas as angústias que envolvem a introdução alimentar e a alimentação da criança, né, ainda que quando ela já está maiorzinha, mas é muito comum as comparações, as angústias, as dúvidas de saber se a criança está comendo bem, se ela está comendo o suficiente, se você está fazendo certo, se o cardápio que você pensou está adequado para sua criança. E todas essas pressões, né, elas acabam surgindo muito por parte dos pais, mas acaba que também surge por conta de outras pessoas. A gente tem os profissionais de saúde, né, que acabam falando: ah, mas nessa idade já devia estar fazendo tal coisa, já devia estar comendo, já devia estar sentando. E não, as comparações acabam que não são só em relação à alimentação, elas são em relação a todo o desenvolvimento da criança. Aí tem os vizinhos, né, colegas que falam: ah, não, mas a minha necessidade já comia de tudo, a minha necessidade já batia um prato de feijão, raspava o prato. A sua só pega nos alimentos? Não, isso tá errado. Ainda tem os que vão julgar que você procurou ajuda profissional, né? Negócio de nutricionista, precisa não. Não. Vai no Google que vai te ensinar como fazer a introdução alimentar adequada. Enfim, N são os fatores que acabam sobrecarregando e pressionando não só os pais, né, mas também os responsáveis por aquela criança e, claro, óbvio, consequentemente, a criança, que é a que é mais afetada nisso tudo. Então, diante de tudo isso, eu trouxe para vocês aqui para a gente dialogar sobre a questão da divisão de responsabilidades nessa alimentação. Por quê? Aos adultos cabe decidir quando, onde e o que vai ser oferecido. Ou seja, quando essa alimentação vai ser oferecida de manhã ou de tarde? Vai ser oferecida às 10, ao meio-dia, à 1 da tarde? Enfim, onde essa criança, esse bebê vai almoçar na mesa da cozinha, na mesa da sala, na bancada, na mesinha dele na varanda, vai ser no parque, vai ser na casa da avó, vai ser onde essa criança vai comer e o que vai ser oferecido, né? O que vai ser ofertado a essa criança. Se for um pratinho de almoço, vai ter feijão, se vai ter arroz, se vai ter brócolis, se vai ter cenoura, se vai ser carne, se vai ser peixe, se vai ser frango. Essas são as responsabilidades dos pais, dos adultos que cuidam daquela criança. Mas a criança também tem as suas responsabilidades, ela também tem a sua parte nisso. E quais são? A criança decide quanto ela vai comer e o que ela vai comer dentro do que lhe foi oferecido. Como assim, Nutri? Primeiro, a criança decide se ela vai comer aquele prato todo, se ela vai comer 2 colheradas, se ela vai comer todo o arroz, mas vai comer só metade do feijão, enfim. E ela vai decidir o que vai comer dentro do que lhe foi oferecido, porque ela vai decidir se ela quer comer todos aqueles alimentos daquele prato ou se ela quer comer só uma parte. Mas aí nós temos 2 pontos que eu preciso destacar aqui para vocês. O primeiro, não significa que a gente vai trocar o alimento do prato, certo? Por exemplo, não comer o feijão não significa que a gente vai trocar por uma fruta, por exemplo, melancia. Não. Se ela demonstrou que está satisfeita, né, se ela demonstrou que não quer determinado alimento daquele prato, a gente respeita naquele momento e observa se aquilo vai se repetir para entender se ela de fato está com uma recusa específica àquele alimento, se é aquela textura, se é naquele dia que realmente ela não se sentiu à vontade para comer aquele alimento, enfim, a gente observa essa criança. Quanto a criança vai comer também é responsabilidade dela. E aí eu destaco outro ponto aqui. Se a criança comer uma quantidade que você achou que foi muito pouca, não obrigue a criança a comer mais, né? Não force, não fique estimulando de maneira negativa, que acaba sendo essa criança comer mais. Por quê? Mesmo que você ache que aquilo foi pouco para a criança, se a criança tiver ainda com fome,
ela vai procurar mais comida do prato, mesmo que ela não coma todos os ingredientes do prato, mas ela vai procurar pelo menos comer aquilo que para ela está mais palatável, aquilo que para ela está mais agradável. A partir do momento que a gente estimula a criança a raspar o prato, a comer tudo que tem no prato, a não, tem que comer mais 3 colheradas, tem que comer mais 4 colheradas. A partir do momento que a gente faz isso, nós estamos tirando dela o entendimento da saciedade, o poder que ela tem de regular a saciedade, a conexão cérebro com o estômago. Por quê? Ela vai dizer, não, eu sinto que minha barriguinha tá cheia, mas alguém está dizendo que eu preciso comer mais. Então eu vou comer mais. Mesmo a minha barriguinha estando muito cheia, eu vou comer mais porque eu tenho que comer tudo. Porque mamãe está dizendo que eu tenho que comer tudo. Ou então porque se eu comer tudo, eu não vou ganhar tal coisa. Enfim. Então a gente não pode deixar de respeitar a saciedade da criança. E é como eu estou dizendo, se essa criança ainda estiver com fome, ela vai procurar comer algo mais do prato. Daqui a um tempo ela vai dar sinais. Se essa criança estiver no início da introdução alimentar, é muito comum, porque ela ainda está aprendendo o que fazer com o alimento, as características do alimento, como ela deve agir quando o alimento chega na boca, qual é o cheiro, qual é a cor. Então, é fase de aprendizagem. Comer é um ato aprendido e cada decisão que a gente toma, cada atitude que a gente toma vai gerar reflexo nesse aprendizado da criança. Por isso eu reforço, não forcem a criança a comer um pouco mais ou a raspar o prato. Então, como é que a gente pode contornar, né, essas situações diante dessa divisão de responsabilidades? Primeiro, com esses pitacos que sempre rolam, essas comparações, respira, entende que tua criança tem o tempo dela, se ela tiver ok, dentro da faixa de desenvolvimento dela, não tem para que você se preocupar. Procura um profissional da saúde, né, um pediatra, ou teu nutricionista infantil para te orientar e para te acalentar. Mas não fica fazendo comparações porque isso é ruim, inclusive para a criança, e você acaba criando um sentimento negativo de frustração em relação ao desenvolvimento da tua criança. Respeita o tempo dela também, entende que ela não é igual a todo mundo, que dentro do tempo dela ela vai se desenvolver, você está fazendo o melhor que pode, você está estimulando sua criança, você está fazendo sua parte e no tempo dela ela vai se desenvolver. Tenha uma rede de apoio que você possa contar, tenha uma rede de apoio que de fato vai te auxiliar e vai te apoiar, inclusive nas tuas decisões, inclusive nas decisões que você tomar em relação à sua criança. E outra, organize a rotina da criança. Se você assiste os meus vídeos, assiste os meus conteúdos, vai ver que vira e mexe eu falo da importância da rotina na vida das crianças. A criança precisa de uma rotina porque ela está em fase de aprendizagem. Então, ela precisa aprender que tem a hora de tomar banho, a hora de comer, a hora de dormir, a hora de brincar, a hora de passear. Tudo tem seu tempo e isso faz parte desse desenvolvimento da criança, do aprendizado, inclusive dela lidar com as emoções, de lidar com inquietações, ansiedade, birra, situações que fogem da zona de conforto dela. Então, a rotina é um momento de muita aprendizagem na vida da criança. É importante também você mostrar para ela as quebras de rotina, que mesmo que às vezes esteja programado fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, vai ter algo que pode não, né, não acontecer, que precisa ser reagendado, porque às vezes também quando a gente insiste muito em fazer tudo a rotina bem marcadinha, a criança se frustra e não aprende a lidar com os contornos que a gente precisa dar, né, diante da necessidade de mudança, de recalcular a rota. Então, tudo isso é aprendizado e tudo isso é importante para o desenvolvimento da criança. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui embaixo e compartilha para alguém que você acha que pode ajudar as informações que eu dei aqui. Um cheiro da Nutri.